E aí galera, agora vamos responder algumas perguntas aqui que chegaram pra gente pela internet. Primeira pergunta do dia, Doug Div9. Muse responde, dilatador tem risco de usar? Não, a priori dilatador não tem risco de usar. A única coisa que você tem que pensar é que um vasodilatador, na realidade, ele é um vaso recrutador. Você usa o recrutador quando você quer mais oxigenação, quando você quer mais nutrição daquele músculo. Só que muitos deles têm uma ação adrenérgica, noradrenérgica, quer dizer que se você passa do ponto, ele funciona como constritor em vez de funcionar como dilatador. Então é muito importante você respeitar a dose, tá? As pessoas que têm algum tipo de ansiedade de base, têm algum transtorno psíquico, não devem usar sem o conhecimento do seu médico, tá? Para que isso, de fato, não faça nenhum tipo de efeito colateral que não esteja previsto dentro do que o produto pode fazer. Então, dica, procure seu médico para saber se aquilo lá se enquadra para você, respeite a dose de uso para você ter exatamente o efeito que você quer e, claro, tem um treino que seja adaptado para aquilo que você vai fazer, tá? Senão você não tem o efeito que você gostaria. O Pedro V. Guedes pergunta, Paulo, o uso da creatina aumenta o número da acne? Então, Pedro, a acne é uma coisa que acontece quando você aumenta o nível de energia. Então, a acne, em relação ao suplemento, ela não está tanto ligada assim com creatina, tá? Não é bem isso que vai fazer você. Agora, se você tem acne, é legal que você tenha um dermato para olhar para você, fazer um exame clínico geral e tentar descobrir de onde está vindo. Mas com certeza a creatina não participa dessa ação. Meu nome é Guilherme, sou estudante de nutrição. Minha dúvida é com as dietas low carb, cetogênica e jejum intermitente. No ponto de vista, assim, na obtenção de energia, na bioquímica do exercício. Aí eu pesquisei, aí eu vi que deu aquele rolo com você, eu não entendi direito o que aconteceu. E aí minha dúvida é isso. Te conto. Vamos direto para a questão. O que aconteceu é o seguinte. Tem muitos atletas hoje em dia que fazem jejum intermitente numa fase final de preparação para conseguir um físico que ele consiga uma espoliação controlada, ou seja, ele está muito grande para a categoria que ele está, ele precisa perder massa muscular. Até porque, quando você perde massa muscular, Guilherme, a primeira coisa que você perde é a quantidade de líquido intracelular. Então a sensação, o que você mede efetivamente é uma perda de massa, só que a sensação visual que você tem é de uma melhora de definição. Tá? Como que eles fazem isso? Eles usam o jejum intermitente nas fases finais de preparação. Nas semanas, 8 semanas, 12 semanas, depende do atleta, depende do tamanho que ele está, depende do goal que ele precisa chegar, né? Mas a gente sempre tenta ficar pronto o mais próximo da competição possível. Né? A gente tenta aí uma média aí de uma semana, 10 dias, para você ter um ajuste mais estável desse físico. Tá? Treinamento. Por que low carb? Primeiro low carb, não confunda com dieta paleo. Tá? Porque todo mundo fala, dieta de fisiculturista é dieta paleo. Não tem nada a ver. Dieta de fisiculturista é a coisa mais difícil que tem de você fazer. Por quê? Diferença de nutrição clínica e nutrição esportiva. Tá? O nutricionista clínico, ele alimenta a pessoa. O nutricionista esportivo, ele sinaliza a pessoa que treina. Aonde entra o suplemento, por exemplo? Na contagem de macronutriente? Não. O suplemento ele entra na situação que você procura, dependendo do momento que você coloca. Por exemplo, você vai colocar um whey antes do treino. O que você quer? Você quer inibir a secreção de miostatina? O Nutrient Time que você falou. Tem a ver com Nutrition Time, mas é uma coisa um pouco mais delicada. Né, que é esse fator sinalização, que é o que você quer quando você usa um determinado recurso. Por exemplo, o que você quer quando você usa carboidrato 1, 3, 5 horas depois do treino? Ressíntese de glicogênio. Ressíntese de glicogênio nas primeiras 2 horas e nas outras 3, 5. Você quer aumento de síntese proteica. Por quê? mTOR, síntese proteica. O que faz o mTOR? Ácido fosfatídico, glicose e leucina. Tá? Então, na realidade, o nutricionista esportivo ele é o cara que olha mais bioquimicamente do que simplesmente nutricionalmente. Ele parte do balanço nutricional. Só que ele entra com uma estratégia de sinalização para quê? Para que aquele balanço nutricional ele tenha um valor maior do que ele realmente significa. Para fugir do quê? De uma coisa que existia até a década de 70, 80, que eram os protocolos de hiperfeeding e engording. Vamos comer cada vez mais e assim a gente fica cada vez maior. Não funciona. Você acaba criando distúrbios de absorção. Vamos comer proteína pra caramba. Não funciona. Você cria um distúrbio desabsortivo, esse cara vai ter diarreia, ele vai ter instabilidade do trato gastrointestinal dele, ele começa a ter risco de fazer outros tipos de problema, pode chegar até uma pancreatite se envolver, por exemplo, carboidrato. Tá?
Vamos voltar. Dieta paleo não é dieta de nutricionista, é dieta low carb. Tá? Não é dieta de fisiculturista, vamos para dieta low carb. Por que o low carb? Porque o carboidrato ele começa a entrar em janelas fixas de ação. Ou ele entra para montar glicogênio, ou ele entra para fazer síntese de proteína. Por que não dá para dar carboidrato à vontade? Porque ele aumenta o seu índice glicêmico, ele aumenta a sua quantidade de insulina, isso aumenta a sua resistência periférica à insulina, e quando isso acontece, um sistema de hiperinsulinemia sustentado, ele tem a insulina como se fosse um hormônio direcionador. Em vez dessa insulina ir para o músculo, essa glicose ir para o músculo, ela é direcionada para a gordura. Por quê? Porque o nível de insulina faz com que ela entre na primeira célula que possa recebê-la. E o músculo ele funciona muito melhor na base de GLUT4 do que simplesmente da insulina. Hoje a gente sabe, tem um nível de evidência científico também bacana, mostrando o quê? Que a insulina exógena não necessariamente aumenta a síntese fisiológica de proteína. Então, por que a insulina ela acaba fazendo você ganhar peso? Porque ela faz você reter líquido. Carboidrato, né? Principalmente. Né? E não necessariamente isso é um físico de ganho de massa. A dieta low carb, então, ela consegue te favorecer em que sentido? Ela te dá a quantidade de nutriente necessária, sem que você dispare esses mecanismos de liberação de insulina, onde você vai completar o seu VET utilizando o quê? Gordura. Por isso que você observa que a dieta do fisiculturista ela tem proteína, pressupondo o quê? Que ele vai ter proteína para realizar o exercício, para suprir a degradação natural da massa muscular no corpo, que vai de 1 a 2% do peso total dela por dia, é um trabalho de Rasmussen de 2000 e alguma coisa. Ela tem que dar conta de suprir a necessidade do exercício, porque no exercício você destrói proteína. Você então, faz o exercício às custas de proteína também. Então esse balanço tem que ser positivo. Eu sei que tem que transformar em oxalacetato, em piruvato, quando você tem uma restrição de carboidrato, tipo a low carb, por exemplo. Só que a low carb não quer dizer que você está fazendo hipocalórica. Nunca confunda as duas coisas. Low carb é uma coisa e hipocalórica é outra. Se você dá uma dieta hipocalórica, você vai jogar proteína no ciclo de Krebs para obter energia, ela entra como se fosse um substrato. Quando você faz a low carb, a única coisa que você está fazendo é o seguinte: eu não vou fechar meu VET com carboidrato. Eu vou fechar meu VET com proteína e gordura. Ah, mas a proteína eu já atingi o que eu queria, sei lá, 3,4 gramas por quilograma de peso corporal, como diz o último artigo da ISSN do ano passado. Tá? Bateu 3,4? Legal, bati. Bati a quantidade de carboidrato que eu preciso para fechar esse cara dentro de uma resistência periférica, a insulina menor que 1? Bateu, legal. E agora? Ah, eu tenho que completar o volume calórico total. Como é que eu faço? Gordura é opção. Por isso que se confunde o paleo com a low carb. Então não confunda outra coisa, a low carb com a hipocalórica. São coisas diferentes. Ela é hipercalórica, ela é hiperproteica, ela é low carb, mas ela não é hipocalórica. Entendi. O intermitente, o jejum intermitente, deu essa briga porque o pessoal começou a associar físicos muito bons com o jejum intermitente. Só que o que o pessoal faz? O pessoal não vê o acompanhamento do atleta. Eles veem resultado final. Aí ele fala, o que fez foi o jejum intermitente. Não, o que fez foram os 10 anos de preparação que esse cara tá. Os recursos que ele usa, low carb, entre outros tipos de dieta. Exatamente, em períodos diferentes. Tá? Outra coisa que confunde. Eu fiz uma... Tô te falando isso com certeza, por quê? Porque quando começaram a falar isso, eu fiz um post e os caras falaram de low carb, de jejum intermitente, aí um sujeito colocou lá um monte de coisa. E assim, claramente eu vi o que era a confusão dele. Tá? O que é inegável é que a dieta de jejum intermitente, ela se tornou ao longo dos anos um processo de melhora metabólica. Você sabe de quando é o primeiro trabalho sobre jejum intermitente? 1913, está no New England Journal of Medicine. Tá? É um relato de caso de um médico mostrando uma abordagem no paciente diabético, mas falando o quê? Que quando você faz uma dieta de jejum intermitente para o paciente diabético, é mais fácil ficar sem comer do que comer o que ele deve. Então, por uma questão de facilidade e de aderência a essa dieta, esse cara ele não conseguiria comer uma quantidade exorbitante de comida no tempo que ele tem para comer, e como ele não tem que comer nessa janela de jejum, ele fica menos exposto à compulsão. Então, ele sabe o quê? Que se ele tiver que comer 100 gramas, ele vai comer 350. Tudo bem, então ele não come. Ficar sem comer diminui a fome progressivamente. Por causa do estômago ficar menor também. Também a médio e longo prazo. Né? Mas aí o que acontece? Os outros trabalhos que saíram na sequência foram todos aqueles falando sobre melhorias metabólicas.
O que tem em relação a atleta, e aí o pessoal confunde, são os atletas que passam pelo Ramadã. Tem muito atleta que é islâmico. E aí o que eles fazem? Eles reconhecem como o jejum intermitente o período do Ramadã, que não tem absolutamente nada a ver. O sujeito fica num jejum prolongado por causa da religião? Sim, mas não é uma estratégia que ele está usando para melhorar o físico. Ele fica pela religião e não para melhorar o físico. Ah. Que foi a foto que o Big Ramy postou 2, 3 dias atrás. Né? Um sujeito postou do Big Ramy 2, 3 dias atrás, falando, olha, depois de 16 horas de jejum. Mas por quê? Porque o horário das preces, né, ele tem horários variáveis durante o dia. Então o sujeito que é da religião islâmica, ele sabe de antemão que horas que o dia vai nascer e que horas que o dia vai se pôr. Por quê? Porque a quebra do jejum para ele também faz parte da cultura, um tipo de alimentação específica, que não tem absolutamente nada a ver com o preparo de um atleta. Então muitos trabalhos, eles usam o Ramadã como se fosse um modelo de jejum intermitente. Por que isso é errado você transportar para o esporte? Porque o modelo é errado. Vou te dar um exemplo. Você lembra quando a creatina ela foi proibida entre 2003 e 2004? Pois bem, por que a creatina foi proibida entre 2003 e 2004? Por conta de acreditarem que ela causava... Fazia mal. Isso, pega no rim, essas coisas. Por que acreditavam que ela fazia mal? Porque ela tinha líquido. Não, porque eles fizeram um teste, um trabalho com ratos, com roedores, e eles deram creatina para roedor. Só que o roedor, ele não tem consumo de carne. O roedor, ele come o quê? Ele come vegetal. Então você está pegando um organismo que não está adaptado a consumir creatina e você está tuchando creatina nele. O que vai acontecer? Vai acumular no cérebro, nos rins, no fígado, vai acumular em tudo que é lugar. E ele vai ter problema das mais diversas fontes possíveis. Então por que foi errado essa avaliação? Foi errada porque na realidade você está pegando um modelo que não é exatamente como o humano e você está observando e transportando essa informação para uma situação humana. O homem, ele come carne, ele consome creatina, ele joga 2 gramas de creatina por fora por dia pelo menos. Então você pode suplementar a creatina para ele, tanto que hoje a gente tem todos os protocolos que isso é feito. Esse erro em relação ao jejum intermitente e ao Ramadã é um erro de modelo. Os caras, eles pegam uma determinada situação, encaram como modelo e tentam transportar aquilo ipsis literis para a situação que para eles é conveniente. E seria muito bom que fosse fácil assim. Eu como em 4 horas o que eu deveria comer em 20. Pô, mas não faz absolutamente nenhum sentido. E quando que a gente percebe isso? Quando você vai estudar a fundo e vai notar o que está realmente acontecendo. Se você for procurar na PubMed agora, tem 1.126 artigos falando sobre jejum intermitente. Desses que são úteis para você ver o que você quer, tem mais ou menos 95. E o que tem razoável, você separa uns 16 aí de metodologia que vale a pena. Só que quando eles falam de atleta, eles não estão falando de fisiculturista, eles não estão falando de ganho de massa muscular, eles não estão falando de aumento de síntese proteica, eles estão falando de atletas que no período do Ramadã tem que ficar de jejum. Entendi. Acho que o meu erro foi querer ligar tudo isso ao fisiculturismo. Por exemplo, low carb é bom? Depende da hora, né? Sim. Depende da pessoa. Como a cetogênica também. Como que... A cetogênica é uma coisa que você usa pouco para o fisiculturista. Por quê? Porque o cetogênico você usa pouco. Primeiro porque o carboidrato, quando ele falta, ele faz subir a quantidade de prolactina. Prolactina que sobe, testosterona que desce. Testosterona que desce, você piora a sua imunologia, você piora a sua capacidade de realização de trabalho, você piora a sua resistência à fadiga, você piora a sua percepção do esforço, você piora a sua velocidade de recuperação, você piora a sua capacidade de adaptação e você piora questões neurológicas que são inerentes ao treinamento. Mas sabe de tudo que é o pior? Só de mexer com a tua imunologia já arrebentou. Por quê? Qual é a sinalização principal do músculo quando submetido à tensão? Produção de interleucina 6. Você já viu alguma aula minha, eu falo bastante sobre isso. Tá? E interleucina 6 vem da onde? Do seu aparelho imunológico. Se você está fazendo uma estratégia nutricional que destrói a sua capacidade de resposta imunológica, a sua capacidade de resposta de treino diminui também. Você apresentou interleucina 6 no curso da Plenitude que eu estava Foi. Eu pesquisei e eu vi depois. Foi. Olha isso daí é uma das coisas que cada vez mais vai se falar. Daqui a pouco você vai ver nego falar mais de ácido araquidônico do que necessariamente de esteroide. Fique esperto. Mas o ácido araquidônico não é bom a gente tentar diminuir ele na corrente
e aumentar o ômega 3 por causa de trombogênese Então, ou nada? depende em que situação você está olhando. Ele pode ser pró-inflamatório ou ele pode ser pró-anti-inflamatório. A interleucina 6 ela tem essa mesma questão, como por exemplo em quem? O obeso e o fisiculturista. Ambos são inflamados, mas o obeso ele é um inflamado em deteriorização e o fisiculturista é um inflamado em sinalização. Ele está inflamado para fazer síntese proteica, são outros 500. E o cara com infecção, por exemplo. Qual que é a diferença do cara que está treinando e do cara que está com infecção? Uma coisinha chamada TNF-alfa. Né? Você já treinou com dor de garganta? Você treina e parece que teu músculo ele diminui. Por quê? Porque você aumenta a quantidade de TNF-alfa circulante. Você até se sente melhor, porque existe uma diminuição, existe uma depressão da quantidade de substâncias inflamatórias circulantes induzida pelo exercício. Só que dá umas 2, 3 horas depois do treino, aí você vem com aquela febrão, passando mal, toxemiado. Por quê? Porque passou aquela janela de anti-inflamação e aí você entra naquela piora. Por quê? Porque a infecção ela progrediu. Quando é uma infecção bacteriana, normalmente. Quando é uma infecção viral, é um pouquinho diferente. Entendi. Entendeu tudo? Entendi. Beleza. Gui. Eu sei treinar, eu sei fazer dieta, quero que você me passe uma coisa pra ficar forte. Tomou colher de chumbo, moleque? Foi. Paulols. Que legal, parece nome de remédio. Paulols. Tome um Paulols para diminuir sua dor de cabeça. Muzi responde, termogênico tem algum risco em usar? Sim, se você tomar um caminhão de termogênico tem um risco de você sair tremendo e ir até o Japão. Mas olha só, o que a gente fala? Tudo em excesso não faz bem, não tem jeito. Na realidade, ele nem faz efeito. Então assim, respeite as doses, tá? Termogênico é uma coisa que a gente costuma utilizar ou recomendar somente quando já existe alguma coisa que funcione para melhorar a sua velocidade de recuperação. Pensa no termogênico como se fosse o turbo de um carro. Você não vai colocar turbo num carro que não tem capacidade de frear, senão você vai parar na primeira curva na parede, tá? Então pensa assim, minha recuperação está boa, termogênico pode estar indicado. Nunca pense, nossa, eu estou cansado, vou usar o termogênico. Se você está cansado, então o ideal é que você reprograme o seu estímulo para que esse cansaço ele dê lugar, na realidade, a uma capacidade melhor de recuperação. Você pode até rever sua estratégia alimentar, você pode rever sua estratégia de recuperação, só que, uma vez que você esteja numa situação de falta de repouso, o termogênico não é a melhor opção para você mexer com isso. Jenny Rezende, Muzi responde, na musculação, o que é mito e o que funciona ao tratar sobre emagrecimento? Jenny, musculação, tá? Como qualquer exercício, ela está relacionada com o ganho de capacidade física, ela não está relacionada com você emagrecer ou não. O emagrecimento ele é o resultado de uma combinação entre dieta e treino, aonde o fator predominante, na realidade, é a dieta. Tá? Não existe exercício que dê conta de uma dieta ruim. Tem um amigo meu, Thiago Licurso. Thiago, ó, um beijo para você, meu querido. Tá? Desejo sucesso para você nessa nova fase. Eu sei que você vai se aplicar na sua dieta pra caramba agora. Tá? Então, meu, vai firme. A ideia é essa, Jenny. Se aplica na sua dieta, tá bom? Deixa para lá o negócio do exercício. O exercício ele funciona para você para ganhar capacidade física. Só tem uma coisinha que a gente separa, a musculação ela tira mais gordura visceral, o exercício aeróbico mais gordura subcutânea, tá? Então só para você ter uma ideia de como essas coisas relacionam, desde que a sua dieta permita, tá bom? Assim, o que eu gostaria de saber é se é possível a mulher quando chega na idade, né, passa da maturidade, ela ganhar massa magra apenas com uma rotina de exercício e com a suplementação, ou é necessário sim a reposição hormonal? Reposição hormonal é uma coisa que os médicos eles optam quando você tem algum sintoma relacionado a climatério, tá? Mas se existe um climatério, o que a gente recomenda? O que a gente recomenda é que a pessoa ela utilize a maior parte ou o mais possível de recursos fisiológicos normais. Né? Por quê? Porque se você não esgota aquela capacidade inerente da sua alimentação, da sua capacidade de treino, não tem outra coisa que vai fazer essa função para você. Por quê? Treino, na realidade, é sinalização, é informação. Você consegue fazer uma prova sem estudar? Não. Você também não consegue ganhar massa muscular se o seu músculo não percebeu uma informação e transformou ela no estímulo para síntese. Então, daí a gente sai do estímulo para ganho de massa. Segundo lugar, e a alimentação? A alimentação, ela é o grande coordenador do seu sistema endócrino. Falou em endocrinologia, começa no alimento, mas não tenha dúvida nenhuma. O nutricionista, nesse sentido, ele é a porta de entrada da endocrinologia de qualquer situação que você imagina da pessoa. Né?
Quando você entende que o seu aparelho neuroimunoendócrino ele é cuidado principalmente pela tua parte alimentar, você percebe que existem vias de mão dupla que são inerentes àquela situação. Então, imagina que você consome um determinado tipo de alimento, ele pode te engordar ou pode te fazer ganhar massa, mas não existe ele pode te deixar igual. Sim. O igual nunca existe. Por quê? Porque você amanhã não é igual a você hoje, principalmente você treina. Você daqui a 2 meses é um indivíduo treinado, mais do que você estava. E aí o que acaba acontecendo? Aquilo que responde para você, aquilo que é a resposta para você hoje, tem que ser diferente do que era a resposta para você 2 meses atrás. O que eu posso te falar de experiência? As mulheres que têm os físicos mais bonitos no meu consultório não são atletas, são mulheres que têm mais de 40 anos de idade. Sim. Por quê? Porque tem mais juízo. Parar de fazer bobagem. É verdade. É porque elas notaram, por exemplo, álcool e mulher é uma mistura complicada, tá? E ela nota assim, que para ela beber um pouquinho a mais numa sexta-feira à noite, ela vai pagar uma conta aí de 1 semana inchada, porque ela tem aquela retenção determinada pela insulina que ela libera pelo excesso de álcool que aconteceu naquela situação. É uma mulher que vai usar menos recurso hormonal para impedir gravidez. Ela vai ter um DIU de cobre, ou então ela não vai usar anticoncepcional e ela é casada, ela tem um marido que é operado. Mas assim, ela menos vai mexer com a parte hormonal. Mas o ganho de massa é possível, tipo assim, aumento? 100% possível, não tem nenhuma dificuldade. Até porque o ganho de massa para a mulher ele depende de 2 coisas, progesterona e testosterona. E o que costuma ter mais variação na mulher é o estradiol. Estrona e estradiol, né? Mas normalmente você vê progestágeno e testosterona nela mais ou menos normal. O que é a grande dificuldade? A maioria das mulheres usou anticoncepcionais durante muito tempo. E o anticoncepcional ele funciona mais ou menos como se fosse uma pílula de menopausa farmacologicamente induzida. Exatamente, é uma menopausada. E o que a gente vê hoje? E que é uma contraindicação absoluta de você fazer qualquer tipo de ajuste hormonal. Você pega uma mulher que usa pílula anticoncepcional, você está usando uma coisa para bloquear a liberação de hormônio. Não faz absolutamente nenhum sentido você botar hormônio em cima disso, você cria um monstro. Né? Eu brinco no Arnold, eu virei e falei assim, pelo amor de Deus, vocês não me tratem mulher como um homem com vagina, né? Que são coisas completamente diferentes. É verdade. Né? E a dificuldade que a gente tem é essa. Tá joia. Eu fico feliz com a sua resposta. É um ajuste. É um ajuste, talvez, da nutrição, né? É um ajuste de tudo, na realidade. E uma pitada de esforço seu. Mas tenha certeza que esse esforço, ele vem quando você olha no espelho, você vê o resultado, você fala, putz, é o caminho, é isso que eu vou fazer. Mas aí a coisa funciona. Mas lembra, você já tem mais juízo. Sim, você já tem uma maturidade muscular melhor. A mulher, ela demora um pouco mais para atingir maturidade muscular que o homem, porque a quantidade de testosterona dela é menor. O homem atinge entre os 25 e 35, a mulher geralmente atinge com certeza a partir dos 30. Né? E claro, a mulher tem esse grande fator, o uso pregresso de anticoncepcional ou drogas que modificam a secreção hormonal dela. Tá ótimo, muito prazer e muito obrigada, Todo meu. viu? Tudo de bom, tá? Obrigado. Obrigada. Pedro Gregório. Olá, Molise. Beleza? Beleza. Então, cara, minha dúvida é para jovens de 17 anos. É melhor priorizar o ganho de massa? Pedro, o melhor que você prioriza é a constituição do seu físico, tá? Ganho de massa é uma coisa que vai existir. Eu nunca vi ninguém treinar para perder massa, Pedro. Pô, Pedro. Então, ó, você vai começar a treinar, só que a primeira coisa que você tem que pensar é constituir sua base. Como é que você constitui uma boa base? Treino de força, tá? Você precisa de um bom técnico, de um bom professor que saiba te passar movimentação de exercícios de treino de força. Exercícios básicos, supino, agachamento, levantamentos. É a partir de uma boa base e de um ganho de força adequado que você pega essa força e depois transforma em resistência anaeróbica para fazer o seu músculo ir ganhando hipertrofia com mais facilidade. Mas antes de qualquer coisa, o músculo ganha função. E a principal função que o músculo precisa ter para que você ganhe massa é força. Glenda Freitas me pergunta sobre o jejum intermitente. O que comer nos horários que são para comer e o que comer de pré-treino, não incluindo nas 2 refeições que já fazem parte do jejum. Glenda, é assim, jejum intermitente é uma coisa que a gente costuma utilizar para ter melhoria metabólica. Então, quando você tem um paciente que tem alguma alteração glicêmica, que tem alguma alteração metabólica de dificuldade de ajuste de resistência periférica à insulina, níveis altos de um negócio chamado HbA1c, que é hemoglobina glicosilada. É isso que a literatura científica hoje fala que o jejum intermitente ele consegue modificar.
Como estratégia de exercício, é uma coisa que você tem que ter um nutricionista, um treinador, um médico olhando para você. Por quê? Porque pode ser que seja uma fase transitória, aonde você até consiga alguma modificação do seu corpo. Porém, a chance de você fazer uma espoliação é muito grande. Por que eu estou te falando isso, Glenda? Porque mulher já tem 10 a 15 vezes menos tônus hormonal do que o homem. Isso quer dizer que é muito mais fácil para você perder massa muscular, muito mais difícil para você conquistar. Então, cada graminha de massa muscular que você puder poupar nesse caminho, ele é útil. Um dos maiores erros das preparações femininas é você desprezar a necessidade que a mulher tem de massa muscular. Por quê? Porque a beleza feminina, ela não vem de definição, de pele fina. Isso é um caractere de beleza masculina. A beleza feminina, ela vem de formatos, de silhueta. Quando você fecha o olho e você pensa no corpo de uma mulher, você pensa em silhueta, você pensa em curvas. Se você está fazendo alguma coisa com o seu corpo cuja tendência é tirar curvas, você está indo para um trabalho que fatalmente ele vai te trazer insatisfação. Você só pode tirar curvas do seu corpo, ou seja, informação visual, desde que você devolva de alguma forma. Em princípio, o emagrecimento ele é a criação de novas curvas, que antes não existiam. Por quê? Porque a gordura deixava tudo reto ou cilíndrico, né? Mas uma vez que você conquistou aquele corpo ginecoide típico, tronco estreito, cintura afinada, quadril pronunciado, muito cuidado. Uma mulher que tem um físico de 17% de gordura bonito, terá um físico de 16% de gordura bonito, 15%, 12%, talvez. Se começar a custar massa muscular, ela pode perder formato nesse corpo e aí o tiro sai pela culatra.